trabalho, como esse tecido é um pouquinho fininho, eu vou costurar duplo, porque assim fica mais firme. A primeira coisa é colocar aqui embaixo do calcador, e eu preciso baixar o calcador. Ele tem uma alavanca aqui, ó. Isso aqui vai fazer o calcador subir e descer. Muito cuidado, não fique fazendo dessa maneira assim, ó, brusca. Dá até um barulho meio forte demais. Por quê? Vai batendo a máquina, vai estragando, vai desgastar as peças. Então, baixa sempre o calcador controladamente. Posiciona bem, uma posição confortável, e o pé, ele tem que ficar... O calcanhar do teu pé tem que ficar no chão, e a ponta é o que vai acelerar, igualzinho dirigir um carro, ou carrinho de brinquedo, se tu tá acostumado. Então a minha ponta é que vai determinar o quanto eu quero apertar. Nessa primeira etapa, eu quero que tu simplesmente sinta como é que funciona esse pedal. Tu vai apertar e vai vendo a velocidade que a máquina vai andar. Olha só, eu vou controlar, primeiro devagar. Se eu quiser mais rápido, é só eu pisar mais fundo. É a mesma lógica do carro, de dirigir. Ele vai. O que não pode fazer de jeito nenhum? Ficar segurando o tecido para si, porque assim sobrecarrega a máquina. Ela precisa que o tecido corra livremente para frente. Se eu ficar puxando, ó, ela não tá saindo do lugar, ela tá tentando levar o tecido para trás e eu tô segurando ele para mim. Isso não tá correto, vai dar um ponto muito feio e vai embolar a linha. E assim a gente vai... Eu quero que vocês brinquem bastante para só sentir essa pressão do pé. O que eu gostaria que tu evitasse fazer na pressão do pé? Aperta, acha o ponto e mantém aquela velocidade. Não fica apertando e soltando, apertando e soltando. Quer ver? Ó? Essa é a forma errada. Entende? Ficar assim, dando soquinho. É como se os passageiros no carro ficassem assim, ó. Porque o motorista tá acelerando e freando, acelerando e freando. Então, achou o ponto que tá bom, mantém aquela velocidade. Quando acaba o tecido, levanta o calcador, pode puxar, puxa bastante, não corta a linha perto aqui do calcador, porque senão vai ser muito fácil de escapar, e aí tu vai passar mais trabalho tendo que enfiar tudo de novo. Então puxa e corta. E agora vamos de novo. Vai treinando várias vezes. Levanta o calcador e puxa. Esse primeiro exercício eu quero que tu rabisque muito com a linha no tecido. Faz bastante, faz em todas as direções. Quando sentir mais firmeza, tenta fazer uma linha mais curva, tenta fazer um quadrado, um círculo, o que tu achar legal para treinar bem. É importante que tenha esse treino da pressão do pé bem firme. Bom, possivelmente o teu tecido ficou agora bem rabiscado, com um monte de linha cruzando. Se tu achar que tá muito sujo, pega um outro retalho, porque agora a gente vai treinar a direção da costura. Depois da gente ter visto como é que pressiona ali e controla o pé, agora é a vez da gente treinar a linha reta. Aqui na minha chapa de metal tem vários risquinhos, às vezes tem até números, conforme a máquina. Esses riscos servem como base, porque eu posso colocar o meu tecido e escolher qual é o que eu quero como guia. Então, se eu pensar que eu quero o meu tecido sempre paralelo a um risco, ele vai seguir naquela direção. Mas, como tu tá pegando a máquina agora pela primeira vez, eu sugiro tu pegar uma régua e risca com caneta normal, caneta Bic. Risca várias linhas paralelas e tenta passar por cima. Aí depois disso, a gente vai fazer esses truques aqui. Agora eu vou mostrar como é que a gente se guia pelos riscos aqui da chapa corrediça. Eu vou escolher um dos riscos, vou pegar esse segundo aqui. E aí o meu tecido vai
correr bem em cima. A borda dele vai correr assim, ó, em cima não, do ladinho, para eu poder enxergar ele, ó. Ó, toda essa linha tá exatamente com a mesma medida. Provavelmente é 1 centímetro essa distância, então toda a minha extensão do tecido vai ter 1 centímetro. Olha só, agora eu vou ensinar como é que a gente faz um ângulo reto na máquina. Eu fiz aqui um risco com caneta e eu quero fazer exatamente em cima. Colocamos lá, baixa o calcador. E aí eu vou vir até aqui. Quando chegar nessa ponta eu tenho que parar. Tô chegando próximo e para não correr o risco de eu ir além, eu vou fazer agora a costura aqui na mão. Ó. Sempre, lembra o volante fazendo no sentido vem, né? Ó, e aí ela tá costurando manualmente. Eu vou deixar a agulha fincada, levanto só o calcador, giro, baixo o calcador. Por que tem que deixar a agulha fincada? Porque assim eu não perco ponto. Se eu levantar o calcador com a agulha para cima, aí eu já perdi. Ele vai voltar em outro lugar, não vai estar bem certinho ali naquele ângulo reto. Agora mais algumas picadinhas. Quando estiver muito próximo, eu vou fazer a costura manualmente. Agulha fincada, levanta o calcador e gira. E agora segue o baile até acabar. E deu, tá pronto. Olha lá o cantinho. Possíveis erros que podem acontecer nessa etapa da aula. Ah, tô costurando e a minha linha ficou toda embolada. Quer ver? Ou a costura tá toda torta. Será que tu percebeu o erro? Dá uma olhadinha ali, ó. O calcador tá pra cima. Isso nunca pode acontecer. Colocou o tecido aqui, automaticamente tem que lembrar que o calcador é pra baixo. Olha só o jeito que ficou a costura. Ó, ficou todo torto. Essas duas linhas aqui eu fiz e esqueci de baixar o calcador. E às vezes atrás fica um ninho também. Aqui, por sorte, não ficou. Mas às vezes atrás fica com muita linha acumulada. Então isso é vital para a costura. Precisa baixar o calcador sempre. Possivelmente o teu paninho ficou um trapo cheio de fiapos. Só para te avisar que isso é normal. Não se preocupe. Tu pode chegar, cortar, guarda o teu paninho se tu quiser, de recordação, para ver a tua evolução, ou se não, pode descartar ele. Agora, eu tenho que ensinar uma coisa que é muito importante para acabamento. Porque se a gente corta esses fiapos, o que vai acontecer? Ó, eu tenho sempre 2 fios que foram o início da costura. Ficou um em cima e um embaixo, que é referente à linha do carretel e à linha da bobina. Só que se eu cortar eles, vai acontecer o quê? A costura vai começar a se desmanchar. Imagine o perigo disso. Por quê? Imagina se eu fechar uma costura lateral numa roupa, daqui a pouco eu estou usando ela e ela começa a se desmanchar nas pontas. Possivelmente a pessoa fique pelada, então não pode. Ah, Elisa, então como é que se faz essa parte? Tem que ficar dando nó? Antigamente tinha. Coitada das avós, elas tinham que pegar a linha, colocava numa agulha de mão, enfiava lá para o outro lado e aí dava um nozinho. Fazia isso em todos os fiapos que ficavam. Hoje a gente tem um recurso na máquina que é um botão de retrocesso. É esse aqui, ó, esse azulzinho aqui nessa máquina. A gente aperta aqui e ele vai fazer automaticamente um tipo de arremate, que fica bem seguro. Vamos lá? Então, sempre que eu apertar esse botão e o pedal junto, ele vai voltar, ó. Ele vai voltar
todo o tempo que eu tiver com ele apertado para trás. Ó, apertei, ele dá ré. Apertei novamente. Aqui eu fiz em alguns momentos bem no meio da costura, só que isso não é necessário fazer assim, eu tô fazendo agora só para mostrar. O normal é fazer só um pouquinho no início e no fim. Então agora eu vou passar um exercício para fazer aí em casa. Tu vai pegar um pedaço de pano e fazer linhas paralelas com régua, caneta Bic, tá? Normal. Faça 10 linhas, eu aqui fiz 3, porque eu só vou demonstrar. Aí para treinar, tu vai colocar o tecido ali e fazer o arremate bem no início e bem no fim. Então eu quero que trabalhe bastante. Talvez, isso acontece muito nas aulas presenciais, então talvez tu faça em casa também. Na hora que tu apertar aqui, tu vai soltar o pedal, mas não faz isso. Tu tem que manter o pé firme apertando o pedal, porque senão a máquina não vai andar. Então, vou começar aqui, ó. Se eu só apertar ele, o botão do retrocesso, e soltar o meu pé, não está acontecendo nada. E também não é só eu apertar uma vez. Ó, eu tenho que fazer, se eu apertar uma vez aqui, também não fez nada. Eu preciso apertar o meu pé e apertar o botão aqui. Pé e mão trabalhando juntos. Ó. Olha aqui que lindo que ficou o meu arremate. Mais ou menos 1 centímetro de extensão. Parece que fica tipo uma letra em negrito. Ou 3, 4 picadinhas de agulha, que vão vir e vão voltar. E agora eu posso cortar aqui rente ao tecido que ele está seguro. A minha costura não vai desmanchar. Corto as linhas de cima e corto as linhas lá do avesso também. É isso. Outro recurso que a máquina tem é o corta-fio, que é bem aqui atrás, ó. A gente só força assim e sai. Ele serve para quebrar o galho quando a gente não tá com a tesoura por perto, ó. Pode ser que em algum momento que tu precise tirar o teu tecido da costura, ele tranque, ó. Eu tô tentando puxar e ele não tá vindo. Então, não faça aquilo de cortar aqui com a tesoura, porque vai escapar da agulha e tu vai passar trabalho de novo. A gente vai pegar e girar o volante. A agulha vai dar uma mexidinha e aí sim eu tô livre para puxar quanto eu precisar. Sempre lembrando, mais ou menos 1 palmo. E aí eu corto bem distante da minha agulha.